Boa noite a todos. A gente poderia ter ficado nas músicas, né, na poesia. Muito bom. A casa espírita que eu nasci nela lá tem 108 anos de idade. É no interior, lá para cima da serra, no Alto Vale, né? Planalto Norte, Itaéupolis. E lá tem grupo o forte, eu sempre digo, o forte lá da casa espírita é as crianças e os jovens. E eu sou um jovem, né, de lá. Há 108 anos, de 1915. Muito, muito bom, gente. Sempre emociona. Mas tudo emociona, né, na doutrina espírita. Hoje eu ainda falei para um irmão evangélico que me desejou boa palestra. E conversamos sobre o tema, tudo. E conversamos muito sobre esse tema aí. Pós-pandemia, 2 anos eu estou trabalhando esse tema. Já é a segunda ou terceira aula que eu venho trazer aqui, né? Ou palestra, né? Então, tanto que está lá o tema 4. Tema 4. Ela já está em 7. Então, aprender a conhecer-nos a nós mesmos, do amar a nós mesmos, o desenvolvimento das virtudes. Será que isso é importante? Será que as virtudes são o forte da nossa vida? Então, olha aqui. O que é que Jesus veio ensinar? E por que ele ensinou fora das igrejas? Algumas vezes ele ia na sinagoga pregar, mas a maioria das vezes na natureza. Ensinando exatamente a vivência das virtudes. Ensinando que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Lavando os pés dos discípulos. E no plano espiritual, estive lendo um livro, até trouxe 2 aqui para apresentar para vocês depois. Um livro que diz assim, no nosso lar, a sociedade, primeiro ele dá um exemplo assim, alguém perguntou, poxa, mas você acredita que a vida é só na Terra? Imagine alguém construir uma metrópole, uma cidade cheia de edifícios, né? Aquilo tudo espelhado, avenidas, metrô, e os bairros. E a vida não ser na cidade, ser só naquele bairro. A nossa terra é um bairro dessa grande cidade que é o universo. Imagine. E conversando sobre a sociedade no nosso lar, eles deixaram bem claro que lá o importante é a vivência, é o trabalho, são as realizações, são as tarefas. Então, aquele que se achar aqui na Terra, que aquilo que está escrito na maioria dos túmulos vale lá, então não peça para não morrer, para não desencarnar. Está escrito lá, aqui descansa em paz. Né? Aquele que achar que vai para o plano espiritual, vai retornar para lá e vai descansar, está enganado. Está enganado. Inclusive lá a gente dorme pouco até, né? Não tem o peso, né, do corpo. Mas vamos lá. Então, desenvolvimento das virtudes, gente. E tudo isso vai culminar na última aula sobre como é que nós amamos a Deus. Ainda não chegamos lá. Inclusive com esse irmão evangélico que eu conversei hoje, ele não sabia que eu era espírita, né? Aí começamos a conversar de Bíblia. Eu citei um versículo que está aqui na aula de hoje, citei. Veja lá o Coríntios 13. E eu quero te falar só sobre uma palavra. Eu não vou falar já, até por... E ele citou todo o versículo de Paulo, tal, porque o amor é isso, o amor é benigno, é bondade, o amor perdoa, tudo entende. É exatamente isso. E a conversa não se estendeu porque a gente ia entrar no assunto reencarnação. E eu comecei a citar dentro da Bíblia onde é que está escrito a reencarnação. Claro que a palavra reencarnação não está na Bíblia, mas está lá, nascer de novo, que é a mesma coisa.
Então, vamos lá. Na aula passada, eu mostrei já essa tela, eu tenho mostrado praticamente em todas, essa tríade: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Que, na verdade, começa aonde? Aqui. Nós jamais vamos amar ao próximo se eu não me entender, se eu não me autoconhecer, se eu não trabalhar a minha, olha o título desse livro, minha reforma íntima, que é constante. A minha, então esse autoconhecimento, essa autoestima. Hoje ainda fui numa cliente minha lá, e a irmã dela disse: olha, ela não vai poder te atender, mas eu vou te atender, mas porque ela está em depressão. E, meu Deus, belo tema, belo trabalho para a gente fazer. Porque a depressão é a pessoa consigo mesma. Ela baixa a autoestima até o limite. E aí ela não se entende mais, porque a autoestima é você com você. Assim disse hoje o Roçando lá é Pernambuco, né? Ele é lá de Campina Grande. Pernambuco. Roçando, eu nunca consigo falar o sobrenome. Kinsley. Afinal, ele está até dentro da profissão dele, né? Ele é psicólogo, é tudo isso e tal. Então, até tem 3 pessoas no Brasil falando com muita maestria essas coisas do eu do interior. Um é o Rossandro, outro é o Alberto Almeida, que eu inclusive conheci ele lá no Pará, fizemos trabalho junto. Ele é médico e está fazendo outros cursos também. Até tivemos junto com ele aqui em Florianópolis, numa palestra dele, e também em Itapema. E também o Haroldo Dutra Dias, que além de advogado, juiz de direito, ele está fazendo cursos de medicina, de coisas, psicologia, nem sei direito o nome, mas essas questões aí, está se tornando um mestre. Pessoas fabulosas aí. E como nós estamos precisando, todos eles dentro dessa temática de se trabalhar interiormente para a gente se entender com a gente mesmo, ó. Amar a si mesmo. Eu tenho que entender eu mesmo. Eu tenho que olhar no espelho e ver aquela figura e gostar dessa figura, gostar de mim mesmo, aí é autoestima. Porque quanta pessoa não se gosta? Quanta pessoa não se gosta? Baixa a cabeça, tem vergonha dos outros. Eu, na minha infância, eu era muito tímido, criado lá no interior. Me escondia dos outros quando vinha visita em casa. Era assim. Aí, então, amar-se a si mesmo. Eu tenho que me entender aqui para mim poder ter relações boas com as outras pessoas, com os outros, com a sociedade. E esse próximo começa a nossa família, os amigos da rua, da escola, da sociedade, do trabalho. E eu tenho que me entender cada vez melhor com eles. A gente está falando tanto em amor, né? Amar a Deus, mas o primeiro mesmo é entender o que é o amor. E quem define já na Bíblia foi o apóstolo Paulo, nesse Coríntios, 1 Coríntios 13. Eu vou mostrar já, daqui a pouco isso aí. Ele já define. Só que a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E quem trouxe essa abertura de olhos para nós foi a doutrina espírita. Até então a gente era repetitivo. É que nem papagaio, que aprende a falar, aprende isso, aquilo, mas não sabe nada, né? E a gente era assim. Tem pessoas que sobem num púlpito, numa igreja, num lugar e repete tudo, sabe de cor. Mas não tem vivência, não falta o amor.
E Jesus fala tanto nisso, né, no seu evangelho. Quando a gente tiver o amor no tamanho de um grãozinho de mostarda. Então, tudo isso é que nos vai levar ao amar a Deus. Então, não adianta sacrifício, promessa, ir daqui na Aparecida do Norte a pé. Não adianta nada disso. Talvez até adiante como um aprendizado. Se eu fizer isso e chegar lá, mais humilde, mais aberto ao próximo, mais disciplinado, tudo comigo mesmo. Porque uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito em nós mesmos é a disciplina. Com o próximo, é o respeito. O que é que o Emmanuel exigiu do Chico para eles poderem começar a trabalhar? Chico, vou te fazer 3 pedidos. 3 coisas você tem que fazer para mim. Mas as 3 coisas eram a mesma, né? E tão importante. Disciplina, disciplina, disciplina. E trabalharam por mais de 80 anos. Fizeram mais do que a obrigação deles. Mais do que o dever deles. Vou falar um pouquinho do dever hoje. Mais do que o dever de casa. Né? Então, vamos lá. Nem vou falar nesses livros ali, eu já falei. Então, gente, para a gente começar a falar em virtude, eu até joguei essa lição aqui. Vamos definir o que é virtude. Então, disposição habitual, até sublinhado, habitual, para a prática do bem. Então, a gente tem que tornar um hábito, e isso é vencer-se. É colocar esse hábito em mim. Porque como é importante trabalhar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Para daí começar a entender o que é o amor. O amor não é um lugar onde você chega. Então, amor não é uma meta. Não é uma conquista. Cheguei, agora entendo o que é o amor, pronto. O amor não é isso. O amor, ele está no dia a dia, na vivência, em todas as horas, ele faz parte de nós. Uma pessoa com amor e outra sem, tem muita diferença. Até na aura, até no sorriso. Olha a diferença quando as pessoas chegavam e olhavam em Jesus, que é o maior exemplo de amor que nós temos. E lembrando também o que eu já contei ali, voltando no amar a si mesmo, no templo de Delfos, lá 1000 anos antes de Jesus, na Grécia, já quando a pessoa entrava na porta, Grécia, um dos lugares mais evoluídos naquela época, onde surgiu a medicina, muitas culturas. No templo de Delfos estava escrito o quê? Surgiu Sócrates, Platão, tudo lá. Estava escrito assim, conhece-te a ti mesmo. Então, se a pessoa não tivesse essa vontade, ele chegava lá, lia ali. Eu não entendi, eu já me conheço. Eu me chamo, não é o que se chama. É o que tem dentro de você. É onde se estabelece as mudanças e os hábitos, costumes, crenças. É fácil mudar uma crença de alguém? Eu até vou fazer uma atual. É fácil de mudar um vício de alguém? Eu não sei se alguém assistiu ontem um programa, esqueci o nome agora. Minha esposa assiste lá e eu, não sei o que lá, repórter. Apareceu, porque muitos países, as drogas são liberadas, né? Sabiam disso? Tentam no Brasil, mas o Brasil tem uma prevenção contra isso. No Canadá, por exemplo, muitos estados dos Estados Unidos. Uma amiga minha esteve no Canadá e um mês atrás foi lá, ficou um mês lá visitando a filha, o filho, quer dizer. E ela me dizia, se a gente ia na maior cidade lá, como é que chama?
Me ajudem aí, que eu já estou tomando remédio para memória. Então, eu esqueço os nomes. Ai, meu Deus. É a cidade maior, né? Não é a capital, porque a capital diz que não é a maior. É do lado. Já lembro dela. Tinha pessoas caídas, jovens, pessoas de todas as idades, caídas na rua. E raramente eles iam atender, ficava ali. E ontem passou nos Estados Unidos, até minha esposa olhando, mas meu Deus, Estados Unidos é assim também, claro. E nos filmes e tudo isso, eles mostram a parte boa, bonita, né? Miami, Nova York, tudo isso. Mas, gente, as periferias lá, os lugares, meu Deus do céu, é lixo pela rua, é isso. Eles têm uma van deles que dá apoio. Então, para eles não usarem seringa um do outro para se contaminar, para dar mais despesa ou sofrer, então eles distribuem um kitzinho, seringa, tudo isso. Um kit para eles sobreviverem de overdose. Para eles se precaverem quando está na overdose. Então, existe um kit para eles. Kit que salva a vida. Bom, isso só mostrando sobre hábito. Mas se a gente olhar o mundo hoje, meu Deus, quanta diferença, né? Quanta coisa tem. Então, dicionário, então, é disposição habitual para a prática do bem. Excelência moral. Então, moral é exatamente a pessoa mais virtuosa. Conjunto de... Mas virtuosa no sentido, vivência, né, da virtude. Então, nós estamos longe ainda. O nosso progresso científico, tecnológico está grande. Mas a questão moral ainda está no livro dos Espíritos. Está muito retrógrada, muito atrás. Então, excelência moral é virtude. Conjunto de todas as boas qualidades morais. Isso é vencer-se. E isso vai refletir principalmente no próximo. Quem estiver do meu lado vai sentir. Vai gostar da pessoa. Ah, ninguém me gosta. Ninguém me gosta. Como é que você se apresenta para o outro? Com bondade, com doçura. E no Evangelho diz tudo isso, gente. O homem de bem, afabilidade, doçura. Fala tudo. Essas transformações, qualidades, né? Qualidades do homem de bem. Os deveres. A ação virtuosa e assim por diante. Isso está no livro Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, que é esse livro aqui. De um gaúcho. Foi presidente da Federação do Rio Grande do Sul. Ele é até da minha profissão, ele é químico também, né? É muito interessante. Um livro que, quando eu vi, numa cidade que eu fui dar uma palestra, lá na minha cidade, e que eu vi que tinha chegado aquela semana na biblioteca, e disse, esse livro é meu, posso levar? Está aqui, ó. Tá aqui, ó. E todo riscado, rabiscado, que eu risco tudo. Vou marcando, muito bom para trabalhar individualmente ou em estudos. Então, Jason de Camargo. Eu coloquei algumas coisinhas aqui para a gente dar uma definida um pouquinho melhor. Cada vez que eu dou uma aula, eu dou uma mudada em alguma coisa. Amor. Isso, Espírito Lázaro no Evangelho. E quem escreve o item o dever, que é muito importante, vamos ver se dá tempo da gente dar um toque nele hoje. No Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos, é o Lázaro também. É o Espírito Lázaro. Ele é um mestre nisso aqui, nesse tema, nessa temática. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Inclusive chama-se lei de amor. É a doutrina de Jesus. Visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados. Isso a gente já falou em outra aula, sobre a nossa evolução, os instintos, e a gente vai desenvolvendo cada vez mais o consciente, que é
a comunicação, eu, espírito, com o meu corpo. É o consciente. E também o que está armazenado, que é o inconsciente. Então, a memória, tudo que gravamos, está no espírito. A memória é o espírito. E o nosso cérebro, ele simplesmente está atrelado ao consciente. Muito importante para nós. Quando nascemos, nos atrelamos ali os 3 elementos, né? Masculino, feminino e espírito, formando o ser humano já na primeira hora de vida. Mas o espírito já está até antes junto, né? E quando desencarnamos, é a mesma coisa, desacopla o espírito do corpo, a mente, o conhecimento, tudo que ele viveu, que está gravado, que aprendeu, se ele fez um curso de medicina, de assistência social, o que ele fez, o que ele aprendeu, vai junto com ele. Mas também vai, poxa, estou falando só coisa, mas também vai aquilo que a gente aprendeu de antivirtuoso, de mal. Todos os vícios vão junto. Por isso que, você sabe a população da nossa Terra? 30 bilhões de espíritos. De onde 7 e pouquinho são encarnados. Então, essa é a nossa população. Aí vocês vão dizer, mas desencarnou, o plano espiritual é maravilhoso. A área mais populosa do plano espiritual do nosso planeta, gente, é uma favela. São espíritos mendigando água, vida, andando tudo rasgado, molhado, passando sede, passando tudo que é necessidade, sentindo dor. Sentindo tudo isso. É bom falar isso. Nós só vamos passar direto para colônias espirituais, melhores, tudo isso, lugar de estudo, aprendizado, laboratórios, trabalhos, cidades lindas. Até hoje, meu irmão lá de Curitiba passou pelo WhatsApp um recado. Ele contou um sonho dele. Meu pai já está desencarnado há 35 anos, pai e a mãe. Né? Foram num acidente. O pai foi fundador da Casa Espírita nossa lá de Curitiba. E aí diz ele, eu fui hoje no sonho num curso no plano espiritual, junto com o pai. O pai, agora ele estaria fazendo o quê? Uns 89 anos. Já faz 35 que ele desencarnou. Mas diz ele está com a aparência do meu filho, como se tivesse 30 anos. Nós dois juntos fomos lá e participamos tudo isso e contou a lindeza da cidade, o ônibus, não era ônibus, tipo um avião que eles pegaram para ir. Então tem toda essa coisa que a gente está distanciado, não entende direito, começa a fantasiar, né? O aeróbus lá, então, diz que era muito largo, bom, os 2 pilotos, ele lembrava até da fisionomia do piloto. Não tem separação, eles ficavam na frente, numa cadeirinha, e tocavam lá o aeróbus. Levantou, foi lá longe, participaram milhares de pessoas, muitos encarnados e muitos desencarnados. Inclusive o Bezerra, aqui no final, na última lição desse livro aqui, a Hernance de Foz, essa que escreveu esse livro, que conviveu com Kardec, e que convive com a gente até hoje, trazendo livros maravilhosos, então ela nos relata muita vivência. Então, no final, tem, essa última lição é do Bezerra, que ela simplesmente transcreve. E resultado de um seminário desse que teve no Brasil, em 1999, dando diretrizes para nós espíritas nos portarmos
com as casas, com os estudos, com as vivências, a partir de agora. Então, se a gente estudar aqui, a gente vai ver que a gente vai consertar muita coisa. A gente vai consertar muita coisa. Então, meu irmão citou que foi, que pegou, diz que lá tinha tipo um aeroporto, mas era a coisa mais linda. Os corredores, que daí via o avião de cima, era tudo em formato de asa. E aí, quando eles entraram nesse avião para voltar para a cidade, com certeza, onde meu pai estava morando, era numa colônia. Daí, diz ele que eles entraram, metade do avião lá era tipo cama. É onde os desencarnados iam. Os encarnados iam. Eles deitavam. Né? E cadeiras para trás, onde os desencarnados ficavam ali na cadeirinha. Daí ele ficou numa das últimas poltrona cama e o meu pai na primeira cadeira. Ficaram juntos. Mas que não levantou, não sentiu o voo, já acordou na cama dele, aqui na Terra. Mas ele ficou maravilhado. Então, ele relatou isso. Então, é interessante. A gente não imagina o quanto a gente convive durante o sono com a espiritualidade. Mas a maioria dessas vivências nossas a gente não lembra. Não lembra, porque a gente tem que focar na vida aqui na Terra. Tem que focar aqui. Então, onde é que a gente estava ali? Eu estava falando da consciência, que é o nosso importante hoje. Consciência é o nosso dia a dia, são os nossos sentidos, que a gente está aí trabalhando, sentindo dor, sentindo alegria, felicidade, sentindo tudo isso, é consciente. Então, vamos nos liberar muito dos vícios, gente. Isso atrapalha muito, por isso que a população espiritual do lado mais detrimente, né, nos umbrais, é grande. É grande. Então, ó, no início, em sua origem, só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido a gente fica sem entender, mas corrompido quer dizer assim, mais malandro. Deu para entender? Não, ainda. Mais vivido. Com o livre-arbítrio, já desejando as coisas melhores. Claro que aqui entra até a porta larga e a porta estreita. Querendo até buscar mais os prazeres da vida. Mais aquilo que a gente deseja, mais aquilo que satisfaz. Dá uma olhada no nosso mundo hoje. Não está assim? Ainda está. As pessoas estão agindo, trabalhando, buscando situações, até trabalhar menos, né, e ganhar mais, por prazer. Nem que tenha que, muitas vezes, prejudicar o próximo. Olha que situação. E como está ali, corromper-se a si mesmo. Será que existe corrupção hoje em dia? As pessoas se corrompem facilmente? Gente, nem dá para assistir notícia, né? A gente fica triste. Tal é o volume. Tal é a criminalidade. Então, se a gente for detalhar isso, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Então, avançado e corrompido. Só tem sensações. E quando instruído e depurado, e buscou esse nível, tem sentimentos. Aí ele já começa a pensar. Pensar no outro, abrindo o coração. Pensar no próximo. Querer o melhor, de verdade, para si mesmo. Então, tá aí, ó. Olha o que o Lázaro escreve, né? Ele é mestre. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Que na nossa vida, diz a espiritualidade de hoje, o amor é uma das páginas da nossa vida, do nosso eu. Diz ele assim, está em branco. Ainda está em branco. Vocês não sabem, não vivem, não entendem o que é o amor. Não entenderam.
É muito importante. Eu tenho uma palestra aqui baseada só na passagem, na vivência de Maria Madalena. E Jesus dá a maior lição para aprender o que é o amor. Só que é muito sentimental. A maioria das pessoas derramam lágrimas. É muito emocionante. Mas tá preparado aí. A hora a gente... Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco as aspirações, todas as aspirações e as revelações sobre-humanas, além, né, da humanidade. E que é o que a doutrina espírita tem a tarefa, a função de trazer para nós. Aquilo que a gente tinha os olhos fechados, éramos cegos, vamos abrir os olhos. É muito importante isso. Então, em suma, aqui do livro Superando Desafios Íntimos, do Alexandre Robson Pinheiro. Em suma, a ferramenta vital para interligar os opostos chama-se amor. Olha. Então, eu coloquei isso aí só para uma conotação, gente. Só que eu não posso parar muito, porque senão a gente se detém ali. Interligar os opostos chama-se amor. Mas, gente, o amor não é só para ligar os que se amam? Então, o que é isso? Tem que pensar muito. Aí eu penso muito no livro, que talvez vocês já leram, do Renúncia. Leram? A gente fica pensando assim, como é que a Alcione sofreu tanto? Como é que ela... Que tipo de amor é esse que ela desenvolveu com aquele amado dela? E que ela dizia que era o tesouro dela. E que ele mesmo matou ela em algumas vidas. Nesse livro ela morreu de fome, é pão e água, né? E quando ele, que tinha se tornado um soldado revoltado com a vida, com tudo, a baixa autoestima, tudo que aparecia ele já mandava, bota no calabouço, bota lá preso, bota pão e água. Tem gente que faz assim? Será que hoje em dia tem? Dá uma pensada. Bota em tal lugar a pão e água. Pronto, não precisa responder. Quando ele foi ver que avisaram ele, olha, a mulher que está lá está prestes a morrer. Eu vou lá ver. Que ele abre lá e olha naquela palha, que não era que nem hoje que tinha cama. Uma palha no chão, nada, conforto zero, pão e água. Que ela aguentou até aquela ali que ela estava quase dando o suspiro final, que ele olhou, aquela mulher magra, sofrida. Ele conheceu imediatamente os olhos dela. Mas é você, Alcione, meu Deus, caiu de joelho. O que é que eu estou fazendo? Ou o que é que eu fiz com você? E ainda daí diz ele, logo com você que eu amo. Aí ela olhou para ele, o que ela respondeu? Ela disse, ainda bem que é comigo, que te amo. Imagina se fosse com outro. Daí você ia crescer a tua dívida. Então, desde já, eu te perdoo. Que nível de perdão? Bonita, né? Então, isto chama-se amor. Porque amar é buscar a unificação. Gente, vamos citar o exemplo disso? Jesus, na cruz, perdoando, realizando. A gente às vezes não entende. Queriam que ele pulasse da cruz. Ele podia fazer isso? Podia. Podia fazer o que quiser. Mas não. Ele se deixou por amor. Porque a gente precisava daquele exemplo. Se ele cria uma outra alternativa ali, a gente não ia lembrar dele com esse sentido. Pelo menos de chorar, né, na cruz. Então, buscar a unificação das pessoas e das coisas, pois ele quer fundir e não
dividir. Dividir jamais. O amor tem que ser absolutamente incondicional. Palavra. E que é incondicional sem colocar condições. Onde é que fica o ciúme? E tudo isso, gente. Ciúme é baixa autoestima. Olha como é importante entender. A pessoa ciumenta, magoada, tudo. Baixa autoestima. Então, porque enquanto for seletivo o amor, eu amo você, mas você não. Não será amor real. Quem ama realmente constitui nós, isto é, une, sem anular o próprio eu. Gente, essa escala de evolução, eu gosto só de dar uma mostrada e tal, porque é o nosso caminho. Começamos ali embaixo, no campo material, do esforço. Eu nem coloco trabalho, porque na época era o esforço mesmo. Escravidão. Olha a escravidão, quanta judiação, né? E nossos irmãos. Uma hora a gente nascia escravo, outra hora senhor de fazenda, e assim ia. Ignorância, aprender, educar-se, vicissitudes, é o conjunto de vícios que a gente se atrela. Mas vamos buscando conhecimento, ações boas, passando em revista todo dia, como dizia Santo Agostinho, nossos pensamentos, nosso dia, meditar, refletir, conquista do conhecimento. E vamos indo. Olha onde é que está, já quase na vertical, as virtudes. Então, é o que nós estamos hoje trabalhando. Virtudes. Já no campo do amor. Já deixamos a ignorância para trás. Aqueles que estão se esforçando por desenvolver as virtudes. A prática do bem e vivenciar o amor. Aí estamos chegando na perfeição por excelência. Aí, por que o Elcio não escreveu felicidade ali? Não é o que todo mundo quer. Por que não foi escrito felicidade? Porque felicidade também não é um lugar, assim como o amor. Podia ter colocado amor lá em cima, amor incondicional, verdadeiro e felicidade. Não está lá. Porque ela vai estar vivendo com a gente, sendo aprendida no dia a dia. Eu quero chegar aqui na página onde eu vou falar do dever, por isso eu não estou aprofundando no dever da felicidade. Vamos lá. Então, entenderam a escala, né, gente? Conformidade com a lei de Deus, a porta estreita, a porta larga, tudo. Porque os mandamentos de Jesus, para a gente aprender, para a gente usar como exemplo. Chegamos na Paulo aos Coríntios 13, está aqui, gente. Resumidinho. Só vou mostrar rapidinho, porque eu estou vendo que o tempo corre demais. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, tal, eu deixei em azulzinho que a gente nem vai ler. Se não tiver amor, seria como o metal que soa como símbolo que tinha. Quer dizer, só barulho, nada de conteúdo. Aí vem, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse os mistérios, toda a ciência, toda a fé, mas se não tiver amor, gente, se não tiver amor, gente, que amor é esse? Você vende? Quanto é que custa? Onde é que eu posso comprar? Gente, isso nós vamos agregando a nós. Isso é a conquista das virtudes, é o desenvolvimento das virtudes. É aquilo que a gente viu ali atrás. Olha ali, gente, ó. Ainda que eu distribuísse minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado. Quer dizer, então o sacrifício não vale nada. Esse tipo de sacrifício,
de se desgastar. Até no Evangelho está escrito qual é o sacrifício mais agradável a Deus. Depois dessas aulas, a gente começa a entender o Evangelho com muito mais propriedade. Essas aulas é como se fosse uma imersão. É para a gente absorver, entender de verdade e modificar a nossa vida. Então, pena que a gente não tem tempo para fazer um curso contínuo, assim, direto, toda semana. Então, vamos lá. Agora que vem o interessante. Aqui ele define o que é o amor. Vamos prestar atenção? Aqui ele define. O amor é, até coloquei ali em negrito, ou seja, branquito, né? Coloquei mais ressaltado ali. O amor é. Mas na aula anterior eu falei daqui, ó, passei ligeiro lá. Hoje nós vamos parar aqui. Vamos dar uma parada. O amor é. O que significa é? É um verbo. Verbo ser. Aquele é ser. É estar. Então, quando Paulo escreve aqui, olha a profundidade. O amor é. Ele conquistou. Quando é porque ele é. Olha o significado ali. Quando a gente diz, fulano é um professor. Fulano é um cantor. Fulano é um poeta. Gente, não se compra isso. Ele conquistou, ele estudou, ele... Meu Deus! O maior sonho meu dessa vida seria tocar o violão. Eu não tenho coragem de pegar no violão. Adoro música, meu Deus. Não tenho coragem de pegar. Então, nessa vida, para mim, tocar o violão não é. Não é. Ou é ou não é. E para mim, daí dizer o que nós vamos falar agora aqui, se é ou não é, vamos continuar? Vamos ver se é ou não é na nossa vida? Ou vai ser? Será? Então, o amor é sofredor. Tá certo? O exemplo que eu dei da Alcione. Gente, ela sofrendo tudo aquilo ali, mas o maior prazer dela de dizer para ele, eu te amo. E ainda bem que fui eu que estou aqui, não é outro. Senão, olha a dívida que você ia ter. Eu te perdoo. Jesus pregado na cruz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Jesus é. Alcione é um espírito de luz que veio lá das altas esferas para ajudar ele. E ele pediu, pelo amor de Deus, se você aparecer para mim algumas vezes na vida, eu vou ter ensejo para melhorar, para mudar. E, no entanto, ele atrapalhou-se um pouco. Ela apareceu 4 vezes na vida dele. É maravilhoso, né? Esse livro eu já li várias vezes e olha, o amor é sofredor, porque a gente tem o prazer de sofrer pelos outros. Gente, é fácil de entender isso? Eu sei que não é. Não. Aí tem gente que diz, mas por que Jesus sofreu por nós? Por amor. Aí tem gente que não diz por amor, tem gente que diz, ele deu o sangue por nós. Claro, ele se esvaiu em sangue. Porque os ladrões foram amarrados, né? Eles iam morrer de cansaço. Agora, Jesus foi pregado. Dizem que é a maior dor. Porque se esvai, o sangue vai se esvaindo, se esvaindo. Mas ele nos amou sempre. E continuou. E tinha discípulo que queria, quando ele apareceu algumas vezes, eu quero ver o sinal do prego. Como é que é o Tomé? O Tomé.
Então, gente, o amor é sofredor. Mas sofredor não com baixa estima. Aquele que diz assim, só comigo, só eu que sofro. Ó céus! Já lembraram do desenho? O Hard era um baixa estima, né? Baixa autoestima. Ó céus! Aqui já muda. O amor é benigno. Bondade. Bondade plena em todas as situações. Gente, isso aqui transformado para o nosso lar. Nosso lar não aquele de lá. Nossa casa. Família, esposa, marido, filhos. Trabalho. Conta no fim do mês. Compra no mercado. Porque tem gente que pensa, o casamento é só maravilha. É só maravilha. E tem tudo isso. Tem tudo isso. Tem tipo uma história para contar aqui, mas não vai dar tempo. O filho resolveu casar, se unir. Hoje em dia não falam casar, ficar, né? Ficar mocinha. O filho já devia ter uns 20 anos, mocinha uns 18, quase 18, faltava 6 meses. Tanto que foi nisso que o pai se agarrou, né? Filho, vem cá e tudo isso e tal, vocês vão casar? Vamos, pai. Um amigo meu me emprestou apartamento, nós vamos morar lá. Olha, tudo facinho, né? E o pai disse, então tá bom, eu concordo. Mas só que é o seguinte, os primeiros 6 meses, vocês vão morar aqui comigo. Até porque ela ainda não é de maior, tudo isso. Então tem que ir. Os primeiros 6 meses aqui comigo. Então tá bom, pai. Aí passou um dia. No dia seguinte, os dois já estavam ali na casa, tal, se instalaram. No dia seguinte, a mocinha era filha, ele que não era filha, era filha. Aí a mocinha levantou, já sentou na mesa, esperando o café. O que o pai falou? Filha, a vida é tua agora, faz o café para você e para ele. E ele tomou o cafezinho ligeiro dele e saiu. Mas eu vou atrasar para a escola. Problema de vocês. Se você estivesse morando lá no tal apartamento do amigo, iam sair sem café? E assim foi. Foi almoço, foi lavar roupa, foi pagar conta e começou. De repente ele trouxe uma sacola de roupa suja, e daí estava sem emprego, e daí não tinha dinheiro, e continuou as dificuldades. Gente, mas isso tudo no segundo dia. No terceiro dia, a moça já pediu para o pai, pai, pelo amor de Deus, me ajuda a mandar esse camarada embora. Ele não durou 3 dias. E é assim que acontece muitas vezes. Porque aquilo ali não tinha nada. Meu Deus, decidiram, mas sem estrutura nenhuma. Então, a gente precisa, na verdade, de conhecimento disso. É muito importante, né? Então, o amor verdadeiro, ele é benigno. Então, nós temos que querer o bem de todas as pessoas. Mas, claro, que cada um no seu lugar, dentro dos limites. Principalmente de nossa parte, o respeito e a disciplina, em todos os sentidos. O amor é benigno. Não é invejoso. Não trata com leviandade. Respeita a todos. Não se ensoberbece. Não se orgulha. Se coloca sempre ao mesmo nível, né? Não se porta com indecência. Será que a gente vê isso hoje em dia? Tem horas que não dá para ligar a televisão, né? Parece que estamos querendo ensinar tantas coisas, costumes, incutir hábitos que não é da nossa sociedade, que não tem nada a ver. Não busca seus interesses. Não diz você fazer tudo para o meu bem-estar, só os outros que você dane. Será que isso não acontece hoje? Gente, como eu estou falando de realidade, né? É só parar um pouquinho ali, a gente já começa a lembrar. Hoje de manhã nós estávamos escutando um curso Corroçando de autoestima, baixa autoestima. É tão interessante porque ele começa a contar a história, o problema. Você vai ligando. Esse é fulano, esse é ciclano,
esse é o fulano. Porque a gente começa a ver as pessoas. De todo o nosso círculo, né? Não se irrita. Olha aqui, gente. Isso aqui é bom para usar no trânsito. Aprender bem isso aqui, porque a gente jamais deve se irritar. E nem irritar ninguém também. Resolver tudo na boa, no sorriso. No cuidado, no respeito aos limites, né, de tudo. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, gente. Justiça acima de tudo. A justiça verdadeira, se possível, a divina. A divina e a dos homens a gente cumpre todas, mas a de Deus é a mais perfeita, né? Mas folga com a verdade. Verdade em suma. Tanto que Jesus termina aqui, né? Ele diz, só a verdade ficará de pé. Olha que importante. E como a gente começa a se sentir melhor falando a verdade, mesmo que doa na hora. Porque eu tenho certeza que se passar mais tempo vai doer mais ainda, né? Por que você não me falou antes isso? Principalmente na vida do lar. Imagina, na sociedade, no trabalho, tudo isso é importante. Né? Paulo 1 Coríntios 13, agora você não vai esquecer mais. Né? Paulo, Coríntios 13. Gente, isso aqui eu falei na outra vez, né? O eu individual é o resultado das aquisições, isso é a nossa consciência. Ele fala ali, né? Ó, conscientização da realidade. Então nós vivemos a realidade, os 5 sentidos, abraçados à vida, gente. É o dia a dia. Nós dormimos, acordamos, e tem gente que vive no mundo da lua, da fantasia. Então é muito importante isso. Esse é o nosso eu, nosso self, nosso eu individual. E existe o nosso eu interior e o exterior. A vida de fora e a vida é o que eu sinto e o que eu vejo, o que eu me relaciono. Eu vou dar uma apuradinha aqui, eu quero chegar. Ó, qual é a nossa realidade? Onde é que nós estamos aí? Então, o ser essencial é o amor. Deus está dentro de nós. E o amor também. Só que é tipo assim, o homem que precisa ser lapidado. Tem aquele artista, eu sempre esqueço o nome, né? Por isso que eu estou tomando remédio. Né? É. Alguém olhou assim, aquele bloco de mármore, daquela pedra que eles esculpem, né? Pedra-sabão lá. E a pessoa perguntou, o que você está vendo nessa pedra? Perguntou para o artista. Ele disse, eu já estou vendo a figura tal. Ele já estava vendo a figura dentro da pedra. Daí diz ele, agora é só tirar os excessos aqui, a escultura vai estar pronta. Para ele, fácil. É outra coisa que, além do violão, fazer uma escultura, acho que eu nunca vou conseguir. Então, o ser essencial é o amor. E esse amor, ele precisa ser esculpido. O verdadeiro artista que já foi tocado pelo amor, ele enxerga dentro das pessoas. Às vezes é só tirar os excessos. E a gente começa a ser verdadeiro, ser real, viver a realidade, né? Então, no entanto, no processo do despertamento da sua potencialidade divina, adquire expressões não legítimas, que passam a atormentá-lo quando nós não trabalhamos esse amor. Não começamos a tirar esses excessos. Já que fazem parte do processo de maturação através de negatividades que são o desamor, fatores contrários ao amor, e as máscaras do ego. Muitas vezes é difícil de reconhecer a pessoa, né? Expressando-se como pseudo-amor, falso amor. Isso está no livro de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. Outro livro sensacional. Eu quero chegar aqui, gente. Vamos. Então, ó, consciência é o reflexo da lei divina, que procura encontrar-nos para o necessário reajuste. Por que a gente tem dificuldades? Tem pessoas que até nascem com problemas, ou ficam, no decorrer do tempo, aí dá um aneurisma, alguma coisa, pronto, fica com restrições na inteligência, tudo isso.
Tudo isso é essa questão, gente. Necessário reajuste, porque um dia a gente não utilizou bem esse equipamento que é nosso, que é a consciência, que é o pensamento, que é a inteligência. É muito importante isso. Também do livro Superando os Desafios Íntimos. Eu quero terminar, infelizmente, chegamos ao final, mas eu quero terminar com essa lição, gente. Primeiro, estão lembrados que eu falei lá naquele gráfico? Por que não estava lá a felicidade e o amor? Porque eles não são um lugar para chegar. Eles são um lugar, eu não falei esculpir. A gente vai se esculpindo, se esmerilhando na vivência, se descobrindo, autodescobrindo, se melhorando, mesmo que seja com dor, com sofrimento, porque a dor e o sofrimento, eles existem para tirar de nós. Na verdade, é como se fosse o martelo e o... Como é que chama-se? A ferramenta do escultor. A talhadeira, vamos colocar. A talhadeira e o martelo para ele ficar ali. Isso é a dor e o sofrimento. Por isso que a gente diz, mas onde é que está Deus? Deus está com a gente. Mas, infelizmente, precisou do martelinho e da talhadeira para ir tirando. A dor é o martelinho e a talhadeira. Às vezes a gente precisa. A gente pede tanto. Às vezes. Quando a gente... Então, tem uma outra aula minha, outra palestra aqui, que futuramente a gente traz. O título dela é O Karma Só Se Resolve com Amor. Pode? Pode. Deus é Pai. Deus tem abertura. Deus negocia quando nós temos boa vontade. Está escrito no Evangelho de Jesus, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Gente, Deus é Pai. Então, se eu bater e dizer, meu Pai, eu a partir de agora, eu quero ser melhor, eu quero resolver, eu sou uma criatura que quero estar resolvida, seja na situação que for. Se for para ser com dor, vai ser com dor, mas eu vou estar resolvido. Se eu tiver que arcar, desencarnar com essa doença, vai ser. Mas também se eu tiver que melhorar e utilizar o meu potencial, as minhas mãos, a minha vivência de outra forma, para o meu benefício interior verdadeiro e em benefício do próximo, porque isso significa amar a Deus. E Deus vai se sentir amado. Ele também vai dizer, eis o meu filho aí. Eis o meu filho. Olha que bom, né, isso aí. Será que a gente quer ser chamado assim? Ou quer, de repente, desencarnar e dizer, olha, você tinha se comprometido de fazer isso. Não fez. Sabe o que eles dizem lá no plano espiritual? Se a pessoa fizer 10% daquilo que ela prometeu, tá bom. Gente, 10%. Então, a gente está falhando muito. Então, essas aulas aqui precisam estar na nossa mente. Então, vamos colocar, então. Não existe a felicidade sem amor. Ela atrelou felicidade e amor. Um não existe sem o outro. Felicidade e amor juntos. E daí essa frase aqui, gente. Essa um irmão me levou numa palestra dele. Eu até vou dizer o nome dele. Não sei se ele já veio aqui, o Neto. O Neto. Ele dá muita palestra por aí. Ele tem uma casinha espírita lá em Pissarras. E ele é casado com a filha do pessoal aqui do Allan Kardec, de Itajaí. Allan Kardec não, do Jesus Nazareno. Então, olha aonde ele uniu. Ele disse assim, o que vai explicar a felicidade é a aula lá do Evangelho, do Lázaro também, o dever. O dever. Então, unindo os dois aqui, o que é que nos leva à felicidade? O dever cumprido. O dever cumprido. Chegar à noite, colocar a cabeça no travesseiro, tranquilo. O dever cumprido.
Aí, só que fica ainda meio vago. Por isso a lição de casa é estudar o dever, no capítulo 17, sede perfeitos. Então, gente, o dever, eu escrevi alguma coisa aqui para gente, para ser trabalhado, porque só essa tela aqui dá uma bela aula. Dá uma olhada aqui, ó. O dever, né? Lázaro, tal. Dever cumprido, gente, na família. O que eu contei do rapaz? Eles sabiam dos deveres de formar um lar? Do marido e da esposa? Porque era o homem e a mulher. Quem se conhece é o homem e a mulher. Os dois seres. Mas quem forma a família daí é o marido e a esposa. Já começa o dever. O que é que o marido faz? O que é que a esposa faz? E aí já vem o restante da família. Aí, de repente, esse marido e essa esposa passam a ser mãe e pai. Tem mais dever? Qual é o dever? Vamos falar. Vamos pensar um pouquinho, só hoje, só para a gente encerrar. Então, olha o dever de marido e esposa, pai e mãe, de família, dos filhos para com os pais. Hoje eu ainda vi à tarde, lá no centro, Luz do Caminho na Penha, o tema lá era a piedade filial. A piedade filial. Olha, então, gente, olha, só na família, casamento, filhos, afetos, deveres, disciplina, respeito, ganhos, gastos. Temos que ser administradores também na família, porque senão vai pro barro, ou vai dar muita encrenca, né? Vamos lá? Aí vem o trabalho, o nosso trabalho, gente. O trabalho é constante. Falei que até no plano espiritual o trabalho é uma constante. As relações, as relações com os outros, o financeiro do nosso trabalho, a prosperidade, as metas, a ética, dependendo do nosso tipo de trabalho. Vamos colocar a sociedade que nós vivemos tem deveres, temos deveres então, com o trabalho. Tanto que no Livro dos Espíritos tem um capítulo, um item lá das leis morais, a lei do trabalho. Tem as leis morais, né? Todas. Ali praticamente fala tudo. A sociedade, os costumes, as ações, relações interpessoais, a moral, as posses. E aí vem a religiosidade, as crenças, as vivências, o compromisso. O compromisso existencial, a religião que vai despertando qual é os nossos deveres para com a vida. A fé, a verdade, os sacrifícios, as leis morais e os deveres para com tudo isso. Estamos conscientes? Dentro das igrejas temos que dar o melhor exemplo, né? É o primeiro passo. Então, entender muito bem as provas e expiações, a lei de causa e efeito. Então, pessoal, eu agradeço a todos, né, aos amigos espirituais que possam nos acompanhar aos nossos lares, a nossa vida, e agora a gente está vendo, nos acompanhar em todos os ambientes da nossa vida, dentro do nosso carro, para a gente dirigir bem, respeitando as leis, os outros, na nossa família, na sociedade, no trabalho, seja como subalterno, tanto que nesse capítulo do Sede Perfeitos tem os superiores e inferiores, fala do trabalho. Então, meus amigos, possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade de hoje. Que assim seja.